Muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Cheque Mate. Hoje estamos de regresso ao Conselho de Salvaterra de Magos. Estamos um pouco mais desfasados porque em vez de 4 representantes neste programa só vamos ter 2. Neste caso, dar as boas-vindas ao Nuno Monteiro, eleito na Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos pelo Bloco de Esquerda, e também dar as boas-vindas ao Nuno Mário Leitão, na qualidade de eleito também na Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos pelo Partido Socialista. De referir também que da parte do PSD, Flávio Santos enviou uma SMS a referir há mais ou menos 10 minutos que não poderia estar presente neste debate devido a um contratempo profissional. Já o João Pedro Caniço não pode estar presente hoje, remeteu o assunto para a CDU, no entanto a CDU não enviou nenhum representante, nem fez algum tipo de comunicação. Esperemos também que tanto a Flávia como o João Caniço possam estar presentes no próximo debate sobre o Conselho de Salvaterra de Magos. Vamos começar por um assunto que tem vindo a ser falado de uma forma geral nos últimos tempos, que tem a ver com a delegação de competências, a delegação de competências do Governo para as câmaras municipais. Algumas câmaras estão a recusar essas competências, outras estão a aceitar em parte, mas muitos têm vindo a falar acerca deste assunto. No que diz respeito a Salvaterra de Magos, a Câmara Municipal aceitou novas competências que passaram agora a ser da sua responsabilidade, nomeadamente a questão das praias marítimas e fluviais, modalidades de jogos de fortuna e azar, apoio aos bombeiros voluntários, estruturas de atendimento ao cidadão, a gestão do património imobiliário sem utilização, estacionamento público, a promoção turística e também projetos financiados por fundos europeus e ainda programas de captação de investimento. Esta proposta de delegação de competências foi aprovada em Assembleia Municipal e foi aprovada com os votos contra da CDU e também do Bloco de Esquerda. Eu vou começar pelo Nuno Monteiro do Bloco de Esquerda para explicar quais os motivos deste voto contra por parte do Bloco de Esquerda, em que é que se baseia este voto e em que a Câmara não deve ou não devia de aceitar novas competências. Primeiro, muito boa tarde a todos, dar as boas-vindas ao Nuno Leitão, a este painel hoje limitado, infelizmente, e reforçar essa ideia, esperar que no próximo se possam encontrar todas as forças políticas no Conselho. Isso é essencial, essa participação para uma democracia, em concreto no Conselho de Salvaterra de Magos. Portanto, o Nuno Leitão, eu não podia deixar de passar a hipótese sem fazer referência a quem representou o PS até agora nestes debates, à Daniela no caso. Isto porque quando cada vez mais as pessoas se afastam da política, e em especial os jovens, acho que, embora de cores diferentes e de lados diferentes e em cadeiras diferentes, quero fazer essa referência porque ela estava na cadeira mais difícil e compareceu à chamada, e isso parece-me importante fazer essa referência, como digo, mesmo de cores diferentes, com ideias diferentes, mas a democracia vive disso e baseia-se nessa diferença de opiniões para convergências maiores. Bem, quanto à transferência de competências, nós votamos contra. Primeiro, explicar que o Bloco não é contra a totalidade da transferência das competências. Existem situações em que ela pode ser uma mais-valia, tendo em conta a ideia da proximidade e da resolução do problema na proximidade. Outros temas, podemos, a título de exemplo, falar aqui na saúde e na educação, esses não entendemos que possam entrar neste lote. Este processo de transferência de competências, para além de fechar o debate sobre a regionalização, que seria o debate interessante a ter sobre este formato de proximidade, vem sem aquilo que era previsto. Ou seja, a debate, quando anunciado, era previsto que existisse, a acompanhar esta transferência de competências, pacotes que permitissem exercê-las. Falamos em pacotes em meios técnicos, meios financeiros, meios logísticos, todos esses que não são assegurados, garantido, inclusive pelo Sr. Ministro, que não haverá pacote de apoio, e nós entendemos que o processo está a começar mal, já estamos a começar sem os ditos apoios que estão previstos, e então não nos parece correto então aceitar essas competências inicialmente. A Câmara não tem, mas nestas que foram aceitas, a Câmara tem estrutura para conseguir fazer esta gestão?
Vamos ver uma coisa. O apoio da comunidade intermunicipal, primeiro, eu julgo que a quantidade delas que são aceites fica para mim difícil de compreender que não seja preciso, nem que seja pelo menos uma pessoa. Porque me parece que irá sobrecarregar de alguma forma, mais ou menos, irá de alguma forma sobrecarregar os serviços. E depois há outra questão, que é a questão do princípio, ou seja, o processo está a nascer torto e tem que ser combatido já à nascença. Não era isto que estava previsto, não era isto o prometido, portanto, se não é isto, temos que, já de início, bloquear e fazer com que o Governo queira fazer este processo, que o faça conforme estava previsto. E não desta forma. Isto, deixe-me só, isto deixa de ser um processo de descentralização para, em boa parte, passar a ser um processo de responsabilização. Mais por aí. Nuno Mário, então, relativamente a esta questão da delegação de competências, uma das críticas que têm vindo a ser feitas, enfim, por algumas autarquias não aceitarem algumas destas competências, tem precisamente a ver com o facto de não compreenderem bem o pacote financeiro que poderá estar agregado, ou se vão ou não ter mais pessoal para fazer face a delegações de competência, nomeadamente na área da educação, da saúde e da cultura, em que o PS também já ponderou em Salvaterra de Magos poder aceitar algumas competências nesta área. Pedia-te que fizesses também uma análise relativamente a estas competências que já foram aceitas e se a Câmara de Salvaterra tem, no contexto atual, de capacidade de aceitar competências nestas áreas mais sensíveis, a educação, a saúde, a cultura. Bem, então, bom dia a todos. Uma primeira nota muito breve, só para dizer que a Daniela vai continuar a sentar-se na cadeira mais difícil. Ela, por motivos profissionais, não pôde estar neste debate e pediu-me para a substituir, e coisa que faço com muito gosto, mas não quero que o espaço deixe de ser ocupado por essa nova geração de fazedores de política e decisores políticos do nosso Conselho, e por isso queria deixar esta primeira referência, que é só por motivos profissionais que ela hoje não está aqui. Depois, sobre a questão da descentralização, que é, vai-se lá perceber porque rima com regionalização, ao contrário do que aquilo que se quis ver aqui passar, o processo é um processo complicado, moroso, tecnicamente difícil, politicamente sensível, mas é um processo sem retorno. Nós estamos a falar de uma descentralização que, como é óbvio, responsabiliza as autarquias locais de forma diferente, uma descentralização que está faseada no tempo. Nós estamos a falar de competências para 2019, o ano em que já estamos, para 2020 e 2021, de forma definitiva. Estes 21 diplomas, salvo erro, ainda não estão todos homologados pelo Presidente da República, mas já há um pacote, já vários deles já foram homologados e já foram, no caso de Salvaterra, já houve decisão da Assembleia Municipal. Na próxima Assembleia, que ainda vai decorrer na próxima semana, dia 27, salvo erro, vão mais três diplomas, a educação, a saúde e a cultura, salvo erro, não quero sempre estar aqui a enganar. Sobre as condições. O princípio que o Partido Socialista sempre defendeu nesta matéria de descentralização, seja em Salvaterra, seja onde for, tem a ver com a proximidade. E a pergunta é se as pessoas ficam melhor ou ficam pior. As pessoas, que é o objeto da política. O objeto da política são as pessoas, e essa é que é a pergunta. E a certeza que todos temos é que ficam melhor. Obviamente, há um processo de adaptação que acontece com todas as estruturas, e nas autarquias locais não é diferente, que implica análise, estudo, tentativa e erro, percepção do que é que vai acontecer, e por isso é que em Salvaterra, como na esmagadora maioria dos municípios, se aceitou uns, digamos que são mais ligeiros do ponto de vista técnico e financeiro. Aliás, a maior parte deles, que no caso de Salvaterra que foram aceitos, podem até vir a constituir uma fonte de receita diferente do que aquela que já existe, sem subcarregar, como é óbvio, os meios técnicos que a autarquia tem. De outra forma, a autarquia ou a Câmara Municipal não tinha dado esta indicação de estar em condições de receber. Outros implicam, como é óbvio, mais estudo por parte da autarquia, mais percepção de quais são as transferências de recursos humanos e as transferências financeiras que estão asseguradas.
estão asseguradas, apesar daquilo que aconteceu na discussão e na votação do Orçamento de Estado a propósito do Fundo de Descentralização, mas há a verba que garante isso. Aliás, do ponto de vista da saúde e da educação, os Presidentes de Câmara já estão a ser informados e a afinar aquilo que são as transferências base, que têm a ver com as despesas fixas da estrutura, e eu agora estava a ver se me recordava do nome, comissões de acompanhamento, conselheiros, salvo erro, que vão ser criadas para, caso a caso, município a município, autarquia a autarquia, se perceber se efetivamente as transferências de recursos humanos e transferências financeiras correspondem à realidade. Porque há um problema objetivo que tem a ver com os rácios, no caso das escolas e da saúde, que são os rácios que estão garantidos por força do funcionamento, por força legislativa, e depois aquilo que é a prática. E neste momento as contas são feitas em função dos recursos que estão nos serviços. Imaginemos, numa escola, na EB23 Maranhães, por exemplo, ou no Centro de Saúde da Glória do Ribatejo, está um conjunto de recursos, mas que esses recursos, infelizmente, não correspondem aos rácios de que aquilo que o Estado se obriga a ele próprio para servir bem as pessoas. E é nesse sentido que é preciso afinar a recepção desta competência, a recepção do envelope financeiro, que, repito, mais uma vez, está garantido, porque de outra forma era impossível fazer esta descentralização. E aquilo que esperamos é que neste processo de adaptação, que é uma coisa que aliás os autarcas ao longo dos últimos 40 anos têm manifestado, é esta enorme capacidade de se adaptarem ao serviço das populações, que estes 3 anos serão mais que suficientes para transferir todas as competências para as autarquias, as pessoas em concreto ficarem melhor, com mais serviços e com melhores serviços, e isso é que é um objeto da descentralização. A questão desculpa, só para terminar esta parte, a questão de queremos saltar já para a questão da regionalização, que é, como é óbvio, tão simples como o cumprimento da Constituição da República Portuguesa, que ela está lá inscrita, mas estão lá outras coisas inscritas, como os governos civis, que entretanto foram, entre aspas, extintos, não foram extintos, foram fechados, digamos assim, e essa não vem à discussão. A regionalização do país não colide com a descentralização de competências para as autarquias locais. Estamos a falar de patamares completamente diferentes. Nesta fase estamos na descentralização, já entrou no discurso político, e espero que durante este ano, que é um ano forte, digamos, ou rico em debate político, a regionalização possa efetivamente também entrar no debate político, e já agora, de uma vez por todas, também que os partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, ou a CDU, do ponto de vista autárquico, se calhar é melhor dizer a CDU, digam de uma vez por todas o que é que querem, porque são sempre a favor de mais competências para as autarquias, são sempre a favor da regionalização, mas depois, no debate em concreto, são sempre contra. Mas é difícil de perceber. O argumento aqui da desresponsabilização, portanto, de uma desresponsabilização por parte do Estado e uma responsabilização maior por parte das autarquias tem vindo a ser também um argumento, portanto, esta proximidade com as pessoas também implica aqui uma responsabilização, e se tudo correr bem, corre tudo bem, mas também se correr mal, o Estado não vai ter esse peso, uma vez que algumas competências estão descentralizadas. Mas como é que uma autarquia fará face a isto? Mas o Estado não é uma entidade abstrata. Sim, o governo. Nós tem vários níveis de administração, um dos níveis são as autarquias locais, que depois têm dentro delas próprias 2 níveis, que é o nível da freguesia e o nível municipal. A questão da responsabilização do Estado está assegurada, seja a nível da freguesia, do município, dos serviços desconcentrados da administração central, como é o caso da Segurança Social, que está dividida ainda pelos, se não me engano, ainda pelo antigo desenho dos distritos, e é a administração central. Estes diversos níveis constituem o Estado, e eles são sempre responsáveis, independentemente de qual for o nível. Isso para as populações não tem muita relevância, até diria, é melhor e mais importante as pessoas conhecerem os rostos de quem toma as decisões, do que não os conhecerem. A capacidade de reivindicar e de exigir mais e melhor
obriga também a que os decisores façam mais e melhor. Nós estamos só a discutir, já estamos nessa fase, a discutir a questão do envelope financeiro. Os recursos do país são estes. Mas uma autarquia tem capacidade, por exemplo, para fazer face à área da saúde, a competências na área da saúde? Nós estamos a falar da gestão das infraestruturas e da gestão do recurso do pessoal não médico. É disso que estamos a falar. Inicialmente é um caminho. Médicos nem dos enfermeiros. Poderá ser um caminho para o resto. Bem, e permita-me só aqui fazer aqui em resposta aqui ao Nuno, a ideia de que o Bloco é contra, portanto tenta-se sempre criar esta ideia, a ideia é fácil destes radicais. Pois, mas a questão aqui é que mais de metade dos municípios do país ou rejeitaram na totalidade ou parcialmente as competências. Portanto, eu acho que a análise que se deve fazer daqui, que o Governo deve fazer daqui, é que foi um processo falhado. Alguma coisa correu mal. Portanto, estamos aqui a ouvir o Nuno dizer mil e uma maravilhas, mas depois, na prática, no terreno, é que nós vemos, e não estamos a falar só de autarquias do Bloco, estamos a falar de autarquias do CDU, do Partido... É difícil. Exatamente, do autarquia do Bloco, com certeza. Nesta fase. Portanto, é sem dúvida, eu acho que tem que ser feita a análise de que o processo não correu bem, que o processo não está a correr bem. Mas o processo não é um processo, podemos... Sim, podem ajudar-se. O processo não é um processo de toma lá, já está. E por isso é que há prazos. E nós vamos passar o ano todo, pelo menos nas 5, a primeira vai ser agora, já tivemos uma, extraordinária. Agora vamos ter a Assembleia do percurso normal, de fevereiro, e nas 5 vamos ter durante este ano, durante todas as Assembleias, vamos discutir a descentralização de competências, porque ou são os novos diplomas, como é o caso agora desta de fevereiro, ou então são as decisões para o ano seguinte. Ou seja, o processo não é um processo estanque, é um processo que está previsto, estava, com alguns atrasos que não são muito relevantes, mas estava para início a 1 de janeiro de 2019, depois com processos de decisões a fazerem efeito a 1 de janeiro de 2020 e outros processos de decisão não a 1 de janeiro de 2021 e outros ainda, agora eu não sei precisar o início do ano letivo de 2021, mas há de ser lá para setembro de 2021, as competências de educação podem ser aceitas até essa altura. A questão é que, por isso, classificar aquilo que é um processo onde se aceitam competências agora, outras para o próximo ano, outras para o ano a seguir. Eu vou dar um exemplo que até é na nossa região, mas noutra comunidade intermunicipal. A Assembleia Municipal de Vila Nova da Barquinha rejeitou o pacote das primeiras 11 decretos-lei da descentralização. Entretanto, já reuniu e deliberou aceitar essas mesmas estes 11 diplomas em 2020. Já tomou a decisão de aceitar. Vamos ter também estar a classificar isto como um falhanço, pois, então, o processo é um processo construtivo. Uns avançam mais depressa, outros avançam mais devagar. Agora, é preciso clarificar qual é o posicionamento do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda não diz temos que ver, aceitamos daqui a 6 meses. Também não tem essa responsabilidade. Vamos ouvir o Nuno da última vez, também o Nuno Monteiro sobre esta matéria, também para podermos. Mas é evidente, tal como eu disse inicialmente, e o Bloco de Esquerda não é contra agora. Elas têm, e tal como estava previsto, e é isso que não se vê, e eu estou aqui a ouvir falar pelo Nuno que existe o envelope financeiro, ainda não ouvi isso ainda. É a primeira vez que estou a ouvir. É que ele já está previsto e que vai acontecer e vai acontecer. Eu ainda não ouvi nem ouvi em lado nenhum. E sem esses meios, são esses meios que são precisos dar às autarquias para eles exercerem. Isso, parece que todos concordamos que a proximidade em certas áreas pode ser uma mais-valia. É essa capacidade técnica financeira que tem que ser dada às autarquias e que não está a ser dada numa fase inicial. Estamos a iniciar um processo coxo, sem necessidade. Podia ter sido estruturado e avançado e poder ser. Ainda não se pôs a questão das transferências financeiras. Só a partir de agora é que se vai pôr. Estas competências que a Marta ali enunciou são competências administrativas que constituem, na maior parte delas, tirando aí os edifícios devolutos, pelo menos no imediato, depois podem vir, constituem a receita da autarquia. Não é a questão do envelope financeiro, é transferência de edifícios que têm um custo de manutenção e de recursos que já existem,
Obviamente que os recursos financeiros existem, não é essa a questão, porque os edifícios já são limpos agora, têm aquecimento, têm sistemas de refrigeração, as mais variadas coisas, isso já é despesa que existe hoje e têm funcionários de limpeza, auxiliares administrativos, os auxiliares de ação educativa, essa despesa já existe, esse valor é transferido do Orçamento de Estado para o Orçamento Municipal. Também aqui a questão não é essa. Vamos ver. Não é essa, não é vamos ver, isso já existe, não há registros de dados em entrada. Vamos ver como é que vai fluir também esta transferência de competências. Vamos, entretanto, passar a outro tema que tem a ver com uma questão que tem vindo a ser várias vezes também referida pelo Bloco de Esquerda, que tem feito várias críticas à forma como a autarquia está a gerir o ecocentro de Maranhães, referindo que a Câmara tem optado pela queima de resíduos, contrariando a ordem do Ministério do Ambiente e não fazendo uma gestão mais correta daquele espaço. Eu pedi ao Nuno Monteiro que explicasse qual é a visão do Bloco relativamente àquele espaço. Pronto, o ecocentro de Maranhães continua, para além dessa queimada, essa situação que existiu. Não tenho conhecimento se continua a existir ou não, espero que não, mas o ecocentro continua com um problema essencial, que é não existe quem receba os materiais. E assim sendo, fica difícil de garantir a sua separação e parece-me a solução passaria essencialmente a curto prazo por aí, garantir que alguém fizesse essa recepção. Neste momento é livre, foi colocado, depois dessas denúncias do Bloco de Esquerda, foi colocado uma vedação a delimitar a área, mas o acesso continua a ser livre a quem quiser e a qualquer hora, basta lá passar e ver. Não faz sentido. Nuno, como é que o PS tenciona resolver esta questão dos resíduos naquele ecocentro? A questão vai ser resolvida da forma como tem que ser resolvida, que é do ponto de vista jurídico-legal, de acordo com aquilo que foram as informações que foram disponibilizadas. Eu também não tenho registro não tenho informação de que tenha havido mais problemas desses. Agora, o Conselho de Salvaterra tem um conjunto de mecanismos que permite a recolha ou a entrega por parte das pessoas e a sua separação. Não por acaso temos uma estação de transferência no nosso concelho. Tem outros problemas que um dia destes podemos ter a oportunidade de falar sobre eles. As 4 juntas de freguesia e a Câmara Municipal, no anterior mandato, adquiriram cada uma delas uma viatura específica para a recolha. Obviamente faz outras coisas também, não é? Mas para a recolha de monos e de resíduos verdes. E as pessoas têm esse serviço com o qual podem solicitar à Junta de Freguesia ou à Câmara Municipal. O ecocentro de Maranhães, chame-se lá o que se quiser, é um problema histórico. Nós andamos nisto desde pelo menos 2008, 2007, 2008, aquilo foi para mim compromisso ainda ainda estava o presidente de Junta Vitorino Santos vivo, infelizmente depois acabou por falecer. E desde essa altura que nós andamos a tentar criar nós os decisores que passaram quer para a Câmara Municipal, quer para a Junta de Freguesia. É um problema altamente complexo porque culturalmente as pessoas continuam a fazer da rua, a fazer do espaço público uma lixeira. Agora não é por mais vedação ou menos vedação que impede isso. Agora, é preciso continuar com as campanhas de divulgação destes serviços, é preciso ir às escolas, porque é aí que tudo começa, e o legalizar, o meter de acordo com os regulamentos aquele espaço não resolve o problema de fundo. Resolve o problema daquele espaço em concreto, mas, quer dizer, as pessoas, a tendência, aquilo que nós vamos percebendo, é que tudo aquilo que implica um conjunto de regras, as pessoas tendem a fugir a essas regras. E por isso vamos continuando. Eu hoje, há uns dias, vinha a passar ali
para a estrada do campo, entre Benavente e Vila Franca, e lá estão os entulhos, uns atrás dos outros, de obras, de pequenas reparações que são feitas, que as pessoas passam e desfecham para ali. Já não há razão nenhuma para isso, porque também a autarquia de Benavente tem este serviço, as pessoas continuam a fazer, infelizmente. É evidente que a sensibilização é fundamental, mas essa sensibilização, principalmente nas idades mais jovens, terá impacto, e esperemos todos que tenha impacto a longo prazo. Portanto, não pensar na situação no imediato e dizer que as pessoas tendem a contornar as regras, pois bem, agora há que fazer alguma coisa. Não fazer é que não me parece que seja correto. Vamos avançar. Vamos ver que estas coisas, porque isto é um histórico, não é? A gente pode falar sobre a Ponte da Pedra, ou a Ponte da Madeira, conforme quem queira. Podemos sempre falar do passado e não pensarmos a falar no futuro. Podemos sempre. Não é só, é porque esta coisa da autoridade moral há um espaço hoje. Não há autoridade moral, há um problema e há que resolver apenas isso. Não há nenhuma autoridade moral, pelo amor de Deus. Há um espaço em concreto, que ainda que a gente possa estar a discutir a legalidade ou a formalidade do espaço, este espaço existe, não é? Com mais vedação ou com menos vedação, as pessoas sabem que aquele espaço existe. Não há um conjunto de lixeiras clássicas que existiam no Conselho que deixaram de haver. Porquê? Infelizmente ainda. Porquê que deixaram de haver? Porque alguém tratou delas, porque alguém limpou os espaços, porque alguém criou condições para que não se continuasse a despejar lá o lixo. Esta coisa também que não se faz nada é qualquer coisa que não é justo para aquilo que se foi feito, independentemente agora de quais são os partidos que estão nos poderes, nos diversos poderes, porque nós, em vários níveis, ao longo dos últimos 10 anos, para não ir mais para trás, temos tido quase todos os partidos nos diversos poderes, desde a direita à esquerda, mais ao centro, teve PSD e CDS, PS, Bloco de Esquerda e CDU, tiveram nos mais diversos níveis de poder. E por isso não é uma questão de falar do passado só por falar do passado para responsabilizar alguém. Mas é para ser justo com aquilo que foi acontecendo. Vamos, entretanto, avançar de temas para duas situações que, enfim, por motivos não tão bons e que foram referidas recentemente. Uma delas tem a ver com questões na falha à prestação de socorro no Conselho, um ou dois casos específicos de pessoas que terão estado muito tempo à espera. Uma idosa também acabou por falecer no Escarupim, alegando muito tempo de espera nesta prestação de socorro. Vou perguntar ao Nuno Monteiro que análise é que fez desta situação e aproveitar para perguntar como é que avalia atualmente a situação dos bombeiros de Salvaterra de Magos, que enfim, que tanto assunto deu por falar, e se hoje em dia estão aqui asseguradas uma série de questões, ou não estão a falhar uma série de questões que falhavam no passado. De uma maneira geral, qual é a análise que se faz, tanto a estes casos que foram notícia na comunicação social, como também a situação dos bombeiros? Bem, primeiro tem que se encarar, como uma preocupação. Essas têm havido algumas informações relativamente a casos com dificuldade no socorro. Importante aqui não colocar em causa o trabalho dos bombeiros, porque poucos são aqueles que o querem fazer de forma voluntariosa e os recursos que os mesmos têm disponíveis. Portanto, é muito importante que não se confundam as coisas. Agora, que existem problemas, parece que sim, parece que existem problemas. Irá agora, segundo informou o Presidente da Câmara, a existir uma equipa de socorro permanente, uma oportunidade que aproveitaram agora pela iniciativa do Governo, criar algumas equipas permanentes, e isso poderá ser uma forma de melhorar o socorro no momento. Agora, eu acho que é muito importante, e nós temos alertado sempre nessa perspectiva, que o Presidente da Câmara, enquanto responsável maior da Proteção Civil no Conselho, que tente perceber e tente dar resposta e acompanhar as necessidades que os bombeiros têm neste momento. Ou seja, o caso a que se refere, existem algumas justificações para ele, como a ocupação de tudo à volta. Eu consigo perceber que existem casos pontuais em que a oferta não é suficiente para a procura naquele momento, consigo perfeitamente perceber isso. Mas alguma coisa não estará bem por lá e é preciso
perceber o que se passa. Ainda assim, o Conselho de Salvaterra de Magos, isto segundo dados que foram divulgados no dia 7 de fevereiro, registrou no ano 2018 uma diminuição de 88% de área ardida e de 51% do número de ignições, isto no que diz respeito aos incêndios, que é outra situação, em relação à média dos últimos 10 anos. Encara esta situação como positiva, em algumas mudanças que foram implementadas no terreno? Evidente. Também houve, depois dos graves incidentes, houve uma sensibilização maior, inclusive de toda a população, a nível geral. Medidas foram tomadas para que a coisa melhorasse nesse sentido. Portanto, é evidente que vemos com muito bons olhos essa diminuição de incidentes. E esperemos que este ano seja ainda mais baixo. Eu vou pedir também ao Nuno se puder falar sobre este assunto. Percebo que haja aqui alguma dualidade, uma vez que o Nuno também é Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários. Posso disponibilizar mais informação? Exato, tem mais informação, mas pronto, relativamente a esta questão de casos em que se alega falha de prestação de socorro, que análise é que se pode tirar, como é que os bombeiros analisaram estas situações e o que é que está aqui a faltar? Eu não quero agora entrar aqui no debate sobre a situação em concreto sobre a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos. Nós temos, pelo menos desde a última década, um desequilíbrio económico-financeiro que ainda não se conseguiu encontrar a forma correta de ultrapassá-lo. Depois com picos, com altos e baixos, que tem a ver com os períodos do ano também que vamos vivendo. E também tem a ver, como é óbvio, com a mediatização que se dá às questões em determinados momentos, porque, infelizmente, a média, e digo infelizmente porque recusas significam sempre atrasos no socorro às pessoas, ou aos bens, ou aos animais, que são os três objetos da missão dos bombeiros. Uma recusa significa sempre algum atraso. Mas a média de recusas tem-se mantido estável ao longo desta última década, pelo menos nós não temos números tão para trás, porque não era hábito da estrutura toda fazer esse levantamento, mas nos últimos 6 anos a média de recusas tem sido mais ou menos. No dia 28 de janeiro foi quando aconteceu esse episódio com a senhora no Escoropim. A primeira chamada foi às 10h51. E os bombeiros de Salvaterra tinham duas equipas de socorro em serviço. Uma delas, só para a gente, eu não quero relativizar, porque a morte de um ser humano é qualquer coisa que nos deve entristecer a todos, a começar logo pelo drama familiar, mas porque é alguém que falece. Mas nesse mesmo período estava uma equipa de bombeiros de Salvaterra em Mouros, com outra pessoa que infelizmente também faleceu, não foi possível socorrer. O extraordinário desta circunstância da senhora do Escoropim é que àquela hora todas as corporações de bombeiros vizinhas tinham as ambulâncias todas em serviço. Em alguns casos não era em serviço concreto, mas tem a ver com outro problema que ainda não, também tem histórico, que ainda não conseguimos encontrar solução para ele, que tem a ver com o facto das ambulâncias ficarem retidas nos hospitais enquanto as pessoas não passam das macas das viaturas para as macas das urgências, no caso em concreto, e isso vai atrasando todos os serviços. Este dia foi um dia absolutamente extraordinário. Em Salvaterra, durante o período do dia, houve 10 ocorrências de emergência médica nesse dia. A essa hora estavam as 2 equipas em serviço e as 5 corporações vizinhas estavam todas também com as equipas, todas elas têm 2 ou mais equipas de socorro e estavam todas de serviço, tanto que foi até a Cruz Vermelha que foi lá. É um episódio infeliz que nos obriga a refletir sobre a capacidade de cada corporação tem para socorrer. Nós neste momento temos 2 ambulâncias de socorro ao serviço. Está contratualizado já está a viatura até paga, deve estar para entrega agora muito em breve, um posto de emergência médica, que é a ambulância do INEM, para as pessoas diferenciarem. Estamos a falar da tal ambulância amarela, que todos identificamos como sendo a ambulância do INEM. Ela deve estar para chegar, e isso vai nos dotar com mais uma viatura, e depois em função do período do dia, com 2 ou 3 equipas, ou com 2 equipas e uma de reserva.
é assim o termo técnico que se vai utilizando, e com a constituição da equipa de intervenção permanente, cujo concurso já está a decorrer. Já tivemos 4 candidaturas de pessoas, de bombeiros. No caso há um que não é bombeiro, não, são os 4 bombeiros. Falta uma candidatura de um elemento para constituir a equipa, que também esperamos durante este primeiro trimestre, até ao final de março, que a equipa possa estar constituída para integrar, esta não o socorro, mas para integrar o dispositivo de combate a incêndios, que esperamos que continue nesta curva descendente. Nós, em Salvaterra, felizmente não tivemos em 2017 o drama que o país viveu em várias zonas do país, nem em 2018 aquilo que aconteceu lá embaixo em Monchique, mas tivemos em 2016 um grande incêndio na Boleia. Mas também todo o trabalho que foi feito pela Proteção Civil Municipal tem a ver com a questão do posto, do local estratégico de posicionamento, que está ao dispor do comandante distrital. Deixa lá ver, o comandante distrital é a definição atual, com a alteração legislativa, não sei qual é que vai ser a designação, mas será alguém responsável pelas NUTs 3, pelas NUTs 2 ou 3, das comunidades intermunicipais, que há de ser a Lesíria e o Médio Tejo, a ter 2 comandantes, um cada um, e depois um acima deles. E este local está disponível para, em função do risco diário, os bombeiros poderem ser localizados lá, mas também serve onde estão também as 3 equipas que foram criadas, 3 equipas de sapadores que foram criadas pela autarquia, e essas sim têm um papel determinante na redução dos números, porque a capacidade de fazer trabalho de sapador, que é limpar os matos, e a capacidade de atuar imediatamente, porque isso vem nos livros, não é? A forma mais fácil de apagar um incêndio é com os pés, porque a partir desse momento tudo isso se complica, e estas equipas têm essa capacidade. Já são pessoas, algum deles com experiência também de bombeiros, e agora também ao fim já vão para o 3º ano neste serviço, obviamente adquiriram ainda mais experiência, conhecimento real do terreno em concreto, e vão conseguindo antecipar, e isto torna-se fundamental para o sistema de proteção no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. E quando se diz defesa da floresta, no nosso caso específico, não é só a defesa da floresta, mas é também a defesa das populações, porque quer a Glória, quer o Grêmio, e ali uma parte mais periférica de Marinhais, estão completamente rodeadas de floresta, de vários tipos. Isto não é só defender a floresta, é também defender os bens e defender essencialmente as pessoas. Há um bom ambiente também no seio da corporação para que estas partes operacionais consigam desenvolver. Os bombeiros tiveram efetivamente, durante o ano de 2018, um pico baixo, muito baixo mesmo. Ele felizmente não teve reflexos nem na proteção da floresta, no período mais crítico dos incêndios, nem no socorro em concreto. Mas gerou constrangimentos, digamos, sobressalto mediático. Eu não chegou ao sobressalto social, porque, digamos, que aquele espaço mediático é conhecido por todos, é reconhecido por todos. Quem gira à volta daquelas polémicas também é conhecido por todos nós, mas gerou algum sobressalto. Felizmente as coisas estão-se a compor, quer com a nova estrutura de comando, quer com o reforço dos apoios da autarquia, que tem sido ao longo dos anos, destes últimos 5 anos, tem feito um reforço permanente, que coincidiu, salvo erro, o ano passado, 2018, sim, um reforço de 20% de transferência das verbas, mais o gasóleo, e culmina agora nesta fase com a aquisição de mais uma ambulância, que entretanto já está ao serviço, e com o suportar dos tais 50% de constituição da equipa de intervenção permanente, que vai, como é óbvio, nos deixar a todos mais tranquilos, porque é mais uma equipa que temos ao dispor das populações. Vamos já mudar de tema para outro dos casos, e vou pedir ao Nuno Monteiro se quer fazer algum comentário. Portanto, isto foi um caso também que foi falado, que veio na comunicação social, em que a Junta de Freguesia de Mos foi condenada a pagar a indenização
ao Coveiro, uma pensão anual vitalícia ao Coveiro, que tinha um contrato ilegal e não sofria seguro de acidentes de trabalho, peço perdão, porque a autarquia terá deixado de pagar esta verba e a situação terá acontecido no mandato passado, uma situação que já estará a criar algumas dificuldades também na Junta de Freguesia. Como é que comenta esta situação que se passou e que também veio portanto, foi notícia na comunicação social? A situação é, sem dúvida, infeliz e demonstra os problemas que existiram na gestão da Junta durante esse tempo. Agora é preciso pensar para a frente e realmente, como diz, isso pode trazer problemas devido ao número, à capacidade financeira e aos encargos que a Junta vai ter com essa situação. Portanto, eu acho que há aqui duas situações que são importantes. Primeiro, é preciso que a Câmara Municipal tenha essa sensibilidade para perceber o problema da Junta de Freguesia de Mos e que a apoie, sendo esta uma situação extraordinária. E quanto ao resto, acho que é a Justiça que tem que atuar e quem de direito tem que pagar por essa falha que existiu. Eu não conheço a decisão do Tribunal em concreto, conheço a situação em concreto da forma como o trabalhador foi contratado. Aliás, diga-se já agora, só para desdramatizar, as juntas de freguesia, infelizmente, fruto de um conjunto de circunstâncias que culminam com o período, com o início da crise, vamos lhe chamar assim, e com o período de intervenção da Troika, com ainda um esmagar completo daquilo que era a capacidade de recortar pessoal para os seus serviços. E por isso havia e ainda há, já não tantas, circunstâncias de contratação que não era propriamente da forma mais correta possível, mas que permitia às juntas de freguesia comatarem aquilo que eram as suas funções. Eu, como disse, não conheço em concreto o processo de decisão. Obviamente, se o Tribunal decidiu que o trabalhador tem direito, que cada pessoa tem direito a essa pensão vitalícia, a autarquia tem que assumi-la. Como é que a capacidade para assumir essa responsabilidade? Terá que contar com o apoio da Câmara? Teremos, como é óbvio, sobre a situação em concreto, encontrar essa resposta. Essa situação não é a fonte do constrangimento financeiro da Junta de Freguesia de Mos. Só que não conhece a história da Junta de Freguesia de Mos é que pode achar que o constrangimento financeiro resulta desta situação. O constrangimento financeiro da Junta de Freguesia de Mos resulta da falta de capacidade não é a melhor palavra, da falta de massa crítica, que é como quem diz, pessoas naquela freguesia, é? Para conseguir gerar receitas, seja através de mais variadas atividades, é? que consigam suportar as despesas que aquela junta de freguesia tem. Isto é histórico, o registro histórico é o que é. Aquela freguesia teve sempre poucos recursos financeiros, teve sempre poucos recursos humanos e fez sempre o que pôde. Também, mais uma vez, passou por todos os partidos políticos, aliás, a um ritmo quase de tal maneira que o Presidente César, que entretanto não se recandidatou nesta última eleição, foi o primeiro Presidente a ser reeleito em Mos, porque aquele dia ou não se candidatavam ou perdiam as eleições seguintes. E por isso, certamente, entre aquilo que é a decisão do Tribunal, que, como é óbvio, tenta ser justa para aquele trabalhador, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal se há de encontrar aqui uma solução que permita resolver essa situação que o Tribunal decidiu e que permita a manutenção da capacidade do desempenho mínimo das competências por parte da freguesia. Mas isto implica que haja vontade, empenho, criatividade por parte de todos. Aquilo que temos assistido é um rol de queixinhas por parte da Junta de Freguesia e depois, na prática, respostas e tentativas de encontrar soluções, elas não são públicas. Eu estou só a referir àquilo que é público. Não é? Porque nós, aliás, basta perceber o grau de participação do Sr. Presidente de Junta de Mos nas Assembleias Municipais, dos quais ele tem assento,
para além de ter oferecido um instrumento ao secretário da mesa, num episódio absolutamente caricato, nunca assistido numa Assembleia... Ao contrário, o secretário é que ofereceu, se não tenho. Não que seja relevante. És capaz de ter razão. Acho que foi capaz assim. de ter razão. Sim, pois o secretário é que ofereceu o instrumento à banda e o presidente da Junta estava lá. Mas tirando isso, e depois uns e-mails que nós vamos recebendo, que a Junta de Freguesia manda para a Assembleia Municipal, a capacidade de intervenção tem sido nula. E é difícil nós trabalharmos e ajudarmos à criatividade e à inovação e ao espírito de partilha daquilo que se podem vir a ser soluções para as diversas freguesias, neste caso a freguesia de Luz, se o Sr. Presidente da Junta não abre a boca. Ainda não se pode ouvir online, eu acho que não. As Assembleias Municipais ainda não estão online. Não, mas acho que em breve vai haver essa possibilidade, espero eu. Eu acredito, já apresentei por 2 vezes essa proposta, sempre foi negada, mas estou convicto que ainda, até ao final do mandato... Nunca foi negada. Até ao final do mandato vamos conseguir ter transmissões online da Assembleia Municipal. Se isso contribuir para que a capacidade de intervenção, nomeadamente dos partidos da oposição, melhore, eu concordo, acho bem. Não posso concordar mais. Até com este nível, como exemplo o debate do orçamento, não é tema, mas já agora permita-me a hipótese, quando se discute um orçamento e há apenas intervenção da oposição da bancada do Bloco de Esquerda, que eu acho que não estou aqui a cometer nenhuma gafe. Se calhar no momento mais importante, ou dos momentos mais importantes do ano, a única intervenção feita em relação ao orçamento é feita pelo Bloco de Esquerda. Isso realmente é preocupante, que a oposição não faça mais, sem dúvida que sim. Só quanto ao Presidente de Junta, não deixa de ser verdade aquilo que eu não disse em relação à participação do Presidente de Junta nas Assembleias. Agora, eu acho que não podemos, se calhar não é querer estar a dizer que o senhor não tem competências para participar na Assembleia, se calhar poderá ter outras dificuldades e há ter mais-valias noutros sítios. Nem todos dão para o mesmo. Agora, ficarmos à espera que ele intervenha, se calhar não é a solução. Ir de encontro, sim, com certeza, faz alguma coisa. Com certeza. Agora, acho que não nos devemos refugiar no facto de ele não participar no espaço público, em intervenção. Devemos também tentar acompanhar, perceber. Mas eu não era essa parte que eu estava a referir. Estava a referir sem deixar de ser verdade. De intervenção. É verdade. É difícil de saber o que é que se passa. A informação é recebida apenas por mail, em que dá uma, se me permite a expressão, em que é dada uma no cravo e uma na ferradura, em que há uns elogios ao trabalho da Câmara e depois a ausência do mesmo, a ausência do trabalho da Câmara, é verdade. É apenas por aí que se toma conhecimento em relação aos problemas da Junta de Muros e esta situação em particular, porque foi notícia na comunicação social e realmente parece, para quem pouco tem, que é o caso da Junta de Muros, é um encargo avultado. Vamos terminar com outro assunto um pouco mais positivo. Foi apresentado o mês da enguia, que vai decorrer no Conselho de 1 a 31 de março. Este ano, uma das novidades que foram anunciadas tem a ver com uma feira de artesanato com maiores dimensões e com mais área expositiva, a criação de um auditório. Nuno Monteiro, o que é que espera da edição 2019 deste certame do mês da enguia? Deixe-me dizer que eu, essa inovação que fala, não conheço. A apresentação do mês da enguia foi hoje e permita-me só aqui a curiosidade, que não percebo qual foi o critério de convite aos deputados municipais, sendo que uns estavam, outros não estavam, não consegui perceber bem. Mas o Nuno foi convidado? Não, mas ainda hei de esclarecer qual é o critério de convite aos deputados municipais. Portanto, desconheço essa nova feira de artesanato, que me diz. No entanto, o mês da enguia tem sido uma iniciativa bastante positiva, conta com muito trabalho e dedicação, tanto da restauração como das associações e coletividades, e este executivo tem feito um bom trabalho nessa dinamização. Quanto ao mês da enguia, porque eu acho que é sempre possível fazer melhor, em tudo é sempre possível fazer melhor, e acho que um destes dias, e assumindo a culpa, porque o mês da enguia já vem da altura do Bloco de Esquerda, sem dúvida que este executivo lhe deu uma nova roupagem,
nova dinâmica e bem, a funcionar, mas acho que um destes dias vamos ter que pensar ou falar abertamente sobre a data. Já muito se falou sobre se é a altura certa, porque sendo que o objetivo é mexer com a economia local, a data da realização pode ser uma mais-valia para uma maior rentabilização da economia local. E acho que um dia devemos, sem qualquer tipo de problema, falar sobre isso e perceber qual é a melhor proposta e solução. Mas o Bloco de Esquerda tem alguma ideia de data? Seria para... Eu acho que é preciso sentar com que isto, falamos aqui principalmente por causa do fornecimento de enguia, porque o que parece, este não é o mês indicado e ela não vem daqui, ou seja, não vem do nosso concelho. Não vem Exatamente, vem de fora, ou seja, penso que é uma hipótese de dinamizar de alguma forma mais a economia local, essa alteração. Então, relativamente ao mês de enguia... Sem ser um assunto fechado, claro. Acho que vai agora tem que ser discutido. arrancar dia 1 de março e que decorre durante todo o mês. Este é provavelmente o maior certame, a maior mostra do Concelho de Salvaterra para todo o país. Não é? É um evento mais que consolidado, que foi sempre tendo upgrades ao longo dos anos, uns mais acentuados que outros, mas que é qualquer coisa que nos orgulha a todos este mês. A questão passou-se de um espaço onde os artesãos locais estavam para uma feira do artesanato e dos produtos regionais. Agora, salvo erro, o ano passado passou a ser uma feira nacional, já com expositores com uma amostra de todo o território. Este ano ainda vai ser aumentado, nomeadamente o espaço, o número de expositores, e isso implica também o alargamento do espaço. E isso são tudo coisas que consolidam este evento como o grande evento do Concelho de Salvaterra de Marcos e que nos afirma, nomeadamente do ponto de vista gastronómico, no país. E essa é a principal dificuldade para nós termos esta discussão. É certo e sabido que março não é o mês de enguia. É o do sábado, não? A questão é que nós depois vamos avançando no calendário e temos o mês do sábado, o mês também disto, o mês daquilo. Começa a ser difícil deslocar isto no tempo. E o arroz Carolina agora também. E ainda assim já agora, eu percebo, nós andamos eu não lhe chamaria de discussão, mas vamos falando sobre a questão do mês em que devia fazer isso, mas não sendo eu muito favorável à questão estatística do consumo, até porque isto tem outras implicações, mas dificilmente os nossos pescadores conseguem apanhar 6 toneladas de enguias, seja lá em que mês for, haja ela ou não haja. E por isso esta discussão devemos ter serenamente, perceber se justifica ou não, e enquanto não conseguirmos chegar a outra decisão, que não o mês de março, deve ser continuar a dar este aumento de visibilidade. Eu espero, ainda não vi a programação toda, mas espero que a televisão venha novamente a Salvaterra, por muito que isto depois gere um conjunto de piadas, quer nas reuniões de Câmara, quer nas Assembleias Municipais, com os 760 qualquer coisa. O que é certo é que são milhões de pessoas que ficam a conhecer aquelas terras, não é só a Vila de Salvaterra, mas são as outras todas, ficam a conhecer aquelas gentes, e é mais uma forma de publicidade que, tendo em conta os custos de publicidade, fica muito baratinha mesmo, como promoção. E para terminar, em relação ao mês de enguia, é só dizer que aproveitar também este espaço para, em vez de estar a lamentar qual é o critério de convite, que a sensação que tenho é que os eleitos da Assembleia Municipal não foram convidados, ponto final. O Presidente da Assembleia Municipal é um órgão dentro do órgão e por isso naturalmente estava lá hoje presente, mas aproveitar estas circunstâncias também para convidar todas as pessoas que nos ouvem, que nos veem, que possam durante o mês de março ou noutra altura qualquer, mas no mês de março nesta especificidade da enguia, nos possam visitar e possam, num qualquer restaurante aderente ao mês de enguia, provar as várias especialidades que temos. Nós já temos algumas variações daquilo que é o clássico, o ensopado, a caldeirada e as fritas. Há mais um conjunto já de variações com alguma criatividade e que tornam ainda o prato mais apetecível, e por isso são todos muito bem-vindos ao Concelho de Salvaterra de Marcos. E está quase na hora do almoço e nós vamos terminar o checkmate deste sábado. Agradecer ao Nuno Monteiro e ao Nuno Mário Antão por estarem presentes
neste primeiro debate acerca de debater o conceito de Salvaterra de Magos na segunda temporada do Checkmate. Espero também que as outras forças políticas se juntem para também, enfim, tornar a conversa sobre estes assuntos, que no fundo é uma conversa um pouco mais abrangente. Quanto a nós, regressamos na próxima semana no canal 258 da MEL e também no 245 da NOS pelo meio-dia e 91.4 na Iris FM pelas 11 da manhã. Também, se quiser rever este checkmate, pode fazê-lo através do nosso canal do YouTube. Bom dia.